paz, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma quinta profética. Eu convido você que está onde você estiver, se você tiver uma Bíblia, abra em 2 Crônicas 6, versículo 2. E diz assim: E eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Amém. Feche seus olhos aonde você estiver e convide o Espírito Santo de Deus a vir fazer morada, porque só Ele tem a liberdade para poder habitar no seu ser. Convida Ele a se fazer presente nesse lugar onde você estiver. Espírito Santo de Deus, te convidamos, Pai, para mais um culto. Te convidamos a estar aqui conosco, a estar com cada ouvinte, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdades aqui, Pai. Vem, Senhor, e muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare isso. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Somente o teu perdão, Senhor. Ele é completo. Ele sara o nosso ser, Senhor. Vem e habita nesse lugar, Pai. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
mudanças de lugar. Glória a Deus. Porque Ele permanece fiel sempre, sempre e sempre. E é nesse lugar que pertencemos a Ele que queremos habitar, nesse lugar secreto. Que esse louvor Ele possa invadir as lacunas do seu ser. Que esse louvor que será tocado, você possa cantar com toda sinceridade. Por mais que você não tenha esperança de nada, por mais que tudo esteja desestruturado, por mais que você esteja no hospital, por mais que você esteja na sua casa, por mais que as pessoas digam que não, por mais que as circunstâncias digam que não, cante esse louvor. Cante esse louvor com toda a sinceridade. Diga assim: Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Diga: Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Te queremos, Deus, mais de ti, mais de ti. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Declare! E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer na sua casa. Deixa o céu descer. Declare isso. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Vem, Senhor. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Exalte o nome dele, Aleluia. glorifique o nome dele. Que Deus abençoe você. aleluia. Dê um forte aplauso aí aonde você estiver, para a glória em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta profética. Você é o nosso convidado essa noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para falar a cada coração. Seja muito bem-vindo a estar conosco a mais uma quinta profética. Eu quero convidar você, a convidar toda a sua família para estar conosco, participando dessa quinta profética. Eu creio numa palavra de Deus liberada para a sua vida, para a minha vida. E eu sei que Deus marcou um encontro conosco essa noite, porque Ele é bom o tempo todo. Nós estamos vivendo, mês passado, esse mês, a gente tem falado a respeito de fé e perseverança. E a gente quer dar continuidade em fé e em perseverança, porque eu creio que o momento que estamos vivendo é um momento propício para que isso aconteça. E eu quero falar a respeito de fé, é claro. Mas antes disso, eu quero te convidar, você que deseja semear, você que deseja ofertar, dizimar na casa do Senhor. Vai aparecer aí na nossa telinha um Pix. E você pode expressar a Deus sua gratidão com as suas ofertas. E você pode contribuir na obra de Deus. Eu tenho certeza que você também será abençoado com isso. O seu coração vai se alegrar em dar o melhor ao Senhor. Porque é bom, né, queridos, receber, mas também é bom dar para o Senhor, para casa, contribuir. Então aí na nossa telinha fica aparecendo o Pix. Você está convidado a ofertar, a dizimar, semear na casa de Deus. Amém? Mais uma vez eu quero convidar você, a convidar a sua família, aonde você estiver nessa hora, a participar conosco dessa quinta profética. Grandes coisas o Senhor vai realizar. Você que deseja compartilhar essa mensagem para que você possa alcançar outras vidas, para que outras vidas sejam abençoadas através da palavra. Você também pode compartilhar, você também pode curtir, pode se inscrever, convidar alguém para se inscrever no nosso canal, tá bom? Família MIF, eu amo vocês, saudade, eu creio que no tempo breve estaremos juntos. Você que está conosco pela primeira vez, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. O nosso papai também vai falar com você, porque ele é bom o tempo todo. E eu creio numa palavra de liberação da parte de Deus para a sua vida, de fé, de edificação para nós. Eu quero te convidar essa noite, nessa quinta profética, a orar junto comigo, para nós darmos início à palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer essa noite, eu quero louvar o teu nome, eu quero declarar, Senhor, com os meus lábios,
que Tu és bom, que Tu és o amado da minha alma. Eu entendo que sem Ti eu nada posso fazer. Eu sou completamente dependente do Teu favor. Eu oro para que a Tua palavra traga vida, edificação para a vida de outras pessoas que estão aí, Senhor, assistindo, ouvindo a Tua voz. Espírito Santo da verdade, fica conosco, Senhor. Ministra aquilo que Tu queres. Senhor, eu libero cura, eu libero ânimo, eu libero fé na vida das pessoas, Senhor. Abençoa, alcança cada lar agora, Senhor, eu te peço. Fica à vontade, Espírito Santo da verdade, no meio de nós. Essa é a minha oração com gratidão no nome santo que é o nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Eu quero dar um título para essa mensagem que se chama Nos Passos da Fé. Eu particularmente gosto muito de falar de fé. Eu vivencio fé todos os dias na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Quando eu falo de fé, eu falo de uma construção, porque todos os dias a gente precisa construir isso nas nossas vidas, que se trata de fé. Então eu quero dar um título para essa ministração que se chama Nos Passos da Fé. E como não iniciar uma ministração falando de fé, um versículo que todo mundo conhece, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas antes da gente fazer essa leitura, eu quero dizer para você que está aí, talvez você esteja assistindo agora, sentou, alguém te convidou a participar conosco dessa quinta profética. Você está completamente desanimado, né? Sem expectativa alguma em tudo que temos vivido. E você está a ponto de largar tudo, deixar tudo e dizer o que vai ser agora. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai trazer uma palavra de vida, de ânimo. E o Senhor vai te instruir, vai te ensinar a você a caminhar em fé, né? Nos passos da fé. Ele quer te levar a esse nível de entendimento em relação à fé. Esse relacionamento com Ele que você precisa todos os dias colocar em prática, que é a sua fé, amém? Então o livro de Hebreus 11, versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se vê. Ele é muito prático e resumido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que não se vê. Então, a fé é essa verdade, é essa realidade, é o firme fundamento das coisas que se esperam, elas ainda não estão acontecendo. Você está esperando e você vai ter a convicção daquilo que você vai receber. Isso é a fé. E eu quero dar uma introdução em relação à fé, que diz assim: a fé em Deus está relacionado ao nosso lado espiritual. E através da fé nos aproximamos de Deus e obteremos as respostas de todas as nossas orações. Eu acho que o momento que a gente tem vivido agora, em relação à pandemia, eu creio que é um cumprimento da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria terremotos, guerras, pandemias e assim por diante. Eu acredito que é um cumprimento da palavra de Deus, mas eu não posso me limitar a isso. Eu preciso caminhar, né? Dar os passos de fé, continuar a minha vida com prudência, é claro. E eu acredito nisso, que o Senhor, Ele quer te levar nesse nível de entendimento. Eu acho que esse momento que temos vivido, as pessoas não necessariamente dizendo que é cristã, mas são pessoas mais, nesse tempo, que tem mais se aproximado de Deus, tem orado, né, tem colocado, entre aspas, a sua fé em prática, tem pedido de Deus, tem orado a Deus. Algumas pessoas têm levado a sua família a esse entendimento de oração, de aproximação de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu acredito que isso, o Senhor, Ele quer trazer essa instrução, essa continuidade para a sua vida e para a minha vida em relação à fé. E ela é relacionada a uma vida espiritual. É através dela que nos aproximamos de Deus, né? A gente obtém respostas de tudo aquilo que a gente precisa. E como é que a gente faz isso? Orando, tendo esse diálogo com Deus, porque a oração, ela é um diálogo com Deus. E a gente precisa fazer isso. E em meio a tudo isso que estamos vivendo, eu creio que é um momento que mais as pessoas têm buscado a Deus
em relação à situação, às circunstâncias. E a fé que nos faz saber que Deus está conosco e nos traz a certeza que receberemos tudo o que precisamos. É pela fé, é ela que nos dá o entender que Deus está conosco. E é através dela, com essa certeza, que nós vamos receber. Então, sem fé, querida, a gente não consegue fazer muita coisa. E eu quero te encorajar a buscar essa fé em Deus, a essa orientação em Deus. Em meio a tudo que está acontecendo, esse é um momento propício para a gente colocar em prática a nossa fé. E eu quero assim compartilhar com você 3 passos para isso. Mas nós precisamos entender o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar. E a gente observa que pessoas têm ficado no meio do caminho por falta de fé. E eu acho muito interessante que no meio cristão é justamente onde pessoas têm parado, se sentido paralisadas, porque têm esquecido até da palavra, da verdade que é a palavra de Deus. E o Senhor, Ele quer trazer de volta essa fé em nós. É uma prática, é todos os dias colocar em prática, é ouvindo, acreditando e colocando em prática a nossa fé. Essa fé em Deus, de forma pessoal, embora indescritível, ela se torna real e poderosa. A fé está ao alcance de todos, querido. Essa fé está ao teu alcance, ao meu alcance. Muitas vezes a gente acha que a gente não consegue. É melhor chamar um pastor, a pastora. A minha irmã, a minha amiga, ela é uma pessoa de oração. Ela sempre está meditando, lendo. Não, parece que ela tem e você não tem. Eu quero te dizer que Deus hoje, Ele te chama para esse relacionamento, para essa busca com Ele, de se aproximar com Ele, né? Estar perto dEle, se aproximar dEle, né? Se aproximar dEle e buscar a sua fé que você precisa. Ele quer te levar em lugares altos através da fé. E eu louvo a Deus por isso. Ontem eu estava meditando no livro de Provérbios e eu li um versículo que me chamou muito a atenção. E ele ficou realmente cravado no meu coração, na minha mente, que as boas novas do Senhor, as boas novas é como saúde para os nossos ossos. Então, o que você tem ouvido nesse meio tempo que tem trazido saúde para os teus ossos ou que tem feito você adoecer? Né? Então, vamos atentar para isso, aquilo que a gente tem ouvido. E eu quero compartilhar com você 3 passos para que você possa receber e tornar essa fé cada vez mais na presença de Deus, né? Buscando a presença de Deus e colocando em prática essa fé. E o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Primeiro passo, nós iremos falar de 3 passos que nos leva a esse entendimento de fé em Deus. O primeiro é ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tudo que ouvimos influencia diretamente nos nossos pensamentos. E é justamente esse versículo que eu falei de Provérbios na minha meditação que me chamou muito a atenção. As boas novas são saúde para os nossos ossos. Eu posso fazer uma escolha agora, queridos, naquilo que eu quero ouvir. Porque aqui o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. E o que o livro de Romanos está nos orientando no 10:17? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tudo que ouvimos influencia diretamente nos nossos pensamentos. E assim, se você buscar ter mais fé em Deus, você precisa, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido o que a palavra de Deus tem dito, anunciado, ou você tem dado mais importância às coisas negativas ao seu redor, às inverdades que têm te trazido
abatimento, aquilo que tem te deixado paralisado, aquilo que tem deixado você confinado dentro de um quarto, sem sair para canto nenhum, porque tem te paralisado aquilo que você tem ouvido. Faça menção da palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Ouvir, irmãos, isso faz bem para nós. A gente precisa entender que há muitas razões porque é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Eu posso estar na igreja, estou ouvindo a palavra de Deus. Eu posso estar compartilhando com um irmão ou uma irmã a palavra de Deus. Eu posso escolher um bom livro e meditar na palavra de Deus. Eu estou ouvindo, aquilo está fazendo vida. Eu estou colocando em prática a minha fé através do ouvir a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, e acredito em tudo que a gente está vivendo, pessoas desfalecendo no meio do caminho por conta de coisas que ouvem, que são inverdades até, e tem paralisado. E sabe o que eu mais observo? Que no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, são onde mais tem sido pessoas mais paralisadas. Eu creio, em meio a tudo isso, que eu posso viver um novo de Deus. Eu creio que há uma oportunidade na minha vida, em meio a tudo que eu estou vivendo, porque eu quero colocar em prática a minha fé, porque a palavra de Deus que eu tenho ouvido, que eu tenho meditado, ela me dá esperança, ela me dá vida, ela me dá ânimo, ela traz saúde para os meus ossos, como diz lá em Provérbios. As boas novas traz saúde para os seus ossos. Agora imagine o negativo que você tem ouvido, tem feito você desfalecer, tem feito você morrer, tem feito você desanimar. E aonde que está a verdade, que é a palavra de Deus? O que você tem ouvido? Você tem ouvido uma canção, um bom louvor? Você tem meditado a palavra? Você tem compartilhado com seus irmãos as boas novas? Irmãos, em nome de Jesus, ultimamente eu tenho trazido para a minha vida uma realidade de ouvir as boas novas do Senhor. Eu estou diante de uma pandemia, de uma realidade, mas eu creio naquilo que a palavra tem para a minha vida. O que a gente está vivendo é um cumprimento da palavra de Deus, mas eu me apego em ouvir a verdade que Deus tem para a minha vida. E eu tenho caminhado nos passos da fé em relação a tudo isso. E você, querido, o que você tem ouvido? A palavra de Deus, ela não significa apenas usar a sua audição. É aquilo que eu falei. O nosso espírito também ouve a palavra de Deus através da leitura, que foi o que eu comentei. Através da leitura, através de uma meditação de um livro, através de eu estar com um irmão compartilhando a palavra, orando junto. Se você não pode estar presente na igreja ou com o irmão, você pode estar em algum aplicativo. Eu vou dar o exemplo do Zoom. A gente tem feito um trabalho no aplicativo Zoom. Antes a gente fazia todos os dias. Aí a gente agora optou para fazer 3 dias. E Deus trouxe no meu coração de fazer um desses 3 dias em relação à família, a casais. Irmãos, não importa a quantidade, eu estou para obedecer. Eu sei quem falou comigo, eu estou para obedecer. Se for por causa de um, a gente fala a palavra. Por causa de um, o Senhor quer tirar lá da cama, do leito, do quarto e se fazer vida através da fé, de ouvir a palavra. Então, nos passos da fé, eu quero te encorajar a ouvir a palavra de Deus, que são os 3 pontos que eu quero colocar diante da igreja. E o primeiro é esse: ouvir, dar um passo em ouvir, ter uma atitude de ouvir. Ai, hoje eu não estou legal, eu estou com preguiça. Vença, levante, pegue a sua palavra, a Bíblia, ouça lá a verdade que tem, o que ela tem para você meditar. Ligue para um irmão, para uma irmã, ore junto. Participe da oração do Zoom, seja ele de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não importa. Ouça a palavra de Deus. Medite no bom livro, você tem tempo de sobra para isso. Para ouvir a palavra de Deus através de um bom livro. Coloque a sua fé em prática. Isso vai trazer saúde para os seus ossos. As boas novas do Senhor vai trazer saúde para a sua vida. Existem pessoas
que o medo já tomou de conta, que estão depressivas, estão com pressão alta, estão muitas vezes já enfermando por conta de um medo que aterroriza completamente o seu corpo físico. Mas hoje o Senhor quer que você ouça a verdade que é a palavra de Deus. O Senhor, Ele quer te encorajar a buscar essa fé nele, a caminhar nessa fé com Ele, tendo esse relacionamento com Ele, ouvindo a palavra dEle. Mais uma vez, eu quero dizer para você, as boas novas, ela traz saúde para os teus ossos, te traz vida. Então pense nisso, ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus. Teremos aí, aqui eu fiz um comentário, quanto mais o nosso espírito ouvir a palavra, mais conhecimento e força teremos para enfrentar a dúvida e a descrença, que são os maiores inimigos da nossa fé. É verdade, querido? A palavra, ela nos traz conhecimento e força, nos coloca para cima, nos dá ânimo, vigor. Irmãos, eu me recuso a me sentir paralisada. Eu me recuso a ouvir qualquer palavra de desânimo. Isso não vai me trazer vida. E vamos que vamos, irmãos, caminhando nos passos da fé, acreditando, colocando a nossa fé em prática. E isso vai me trazer vida. E aqui que eu coloquei, né, teremos para enfrentar a dúvida. A dúvida, querido, é a descrença, que são os maiores inimigos da fé. Se você tem dúvida em relação à palavra de Deus, aí é o seu inimigo, é o inimigo da fé. Então você não é obrigado a acatar tudo, a ouvir tudo que dizem que é negativo. Se recuse a isso. Ouça a palavra, busque a palavra, medite no bom livro, coloque louvores, ore com os irmãos, participe das orações. Isso vai trazer vida para a sua alma, vai trazer fé, vai trazer ânimo. Em nome de Jesus, vai trazer força, vigor, conhecimento para a sua vida. E isso é através da fé e de ouvir a palavra. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. E o segundo passo que eu quero compartilhar com você, acreditar na palavra de Deus. Irmãos, acreditar na palavra de Deus. E 1 Tessalonicenses 2:13 diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Você crê na palavra? Você toma posse da palavra? Você acredita que a palavra de Deus é uma verdade? Não é só o que o homem fala, mas você está diante e de posse da palavra de Deus. Você pode meditar, você pode ler, você pode trazer conhecimento e você pode ser edificado através da palavra. Aleluia! E você pode dar os seus passos em fé através da palavra, acreditando na palavra de Deus. Ela traz uma afirmação para nós da verdade que ela é, o cumprimento do que ela é, e nós precisamos nos apegar a isso. Você precisa desejar ter fé em Deus. Você precisa acreditar que as palavras escritas na Bíblia são verdadeiras. E aí eu te pergunto, querido, como é que você vive a palavra? Você tem ela como uma realidade. E quando você se depara, ela não é mais uma verdade para a sua vida. Como é que é isso? Você acredita ou não acredita? E eu quero trazer para você o significado da palavra acreditar. É estar ou ficar convencido da veracidade, a existência ou a ocorrência de afirmação. Essa é o significado da palavra acreditar. Ela é uma afirmação, é uma existência. E você tem acreditado em quê? Em informações negativas?
em relações a coisas que vão dizendo, que vai trazendo enfermidade para os teus ossos, que é o contrário daquilo que a verdade da palavra de Deus tem dito para nós, que eu meditei no livro de Provérbios, que diz que as boas novas traz saúde para os ossos. Eu preciso acreditar na verdade, na palavra. Eu preciso colocar em prática a minha fé diante de Deus. E eu quero dizer para você que está aí agora, para você que está vendo e ouvindo agora, o Senhor quer trazer essa realidade de fé para a sua vida. Acredite naquilo que a palavra de Deus está afirmando para nós. A Bíblia, ela é uma verdade. Você, irmão, que já está na fé, mas que está se sentindo cambaleado com tudo aquilo que você tem ouvido em meio à pandemia, talvez o desemprego, talvez alguém próximo de você se encontre enfermo, seja lá o que for, mas o Senhor te convida a ter com Ele, a ter nos passos da fé, a acreditar na palavra dEle, na verdade que é a sua palavra. Ele quer te levar em lugares mais altos. A descrença é uma das maiores fraquezas que podemos ter, pois ela fecha as portas para a fé entrar. E quanto não abrimos o coração para acreditar, você tem noção disso? A descrença é uma das maiores fraquezas que podemos ter. Você e eu estamos à mercê disso, de desacreditar. Mas por conta daquilo que eu tenho ouvido, o que eu tenho ouvido? O que eu tenho deixado penetrar no meu coração, na minha mente? É isso que eu tenho guardado. Eu prefiro desacreditar do que acreditar numa afirmação que é a palavra de Deus, a Bíblia, que me garante a salvação, que me instrui para uma verdade, que me traz fé, irmão, ânimo, vigor, saúde. Ou eu prefiro ouvir qualquer reportagem, qualquer coisa de, entre aspas, uma estatística que está me dando. Irmãos, eu preciso acreditar na verdade que é a palavra de Deus. Eu tenho que crer, eu tenho que me apoderar, eu tenho que colocar em prática. Senhor, é pela fé mesmo. Eu vou colocar em prática a minha fé. Senhor, me ajuda. E vamos que vamos, igreja. Vamos que vamos, povo de Deus. Vamos que vamos, você que está aí ouvindo. É para você que Deus está falando, é para mim que Deus está falando. Talvez você queira esmorecer agora. Agora não é o momento, agora é o momento de perseverar, de acreditar, de caminhar. Em Tiago 1,6, a parte B, eu li aqui: a descrença é uma das maiores fraquezas que podemos ter, pois ela fecha as portas para a fé entrar, enquanto não abrimos o coração para acreditar. E Tiago 1,6, a parte B diz: é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É a palavra que está dizendo. Se eu não acreditar, se eu não tomar posse, se eu não crer, eu vou ser levado como a onda do mar, lançada para um lado e para o outro. Um diz uma coisa, outro diz outro. O fulano do jornal me diz uma coisa, eu ouvi uma notícia de outro. E assim eu vou. Mas eu tenho que acreditar na palavra, naquilo que ela me diz. Eu tenho que me apoderar dela, tomar posse, ser uma afirmação, uma verdade para a minha vida e uma realidade para ser vivida. E isso eu faço através da fé. E é nesse segundo passo que eu quero te encorajar a acreditar na palavra de Deus. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. O segundo é acreditar na palavra de Deus. Acredite, querido. Acreditar não é um sentimento, é uma ação. Eu acredito, mas eu ajo. Eu não posso só acreditar no que eu estou ouvindo agora e a minha ação ser completamente diferente daquilo que eu estou ouvindo. Eu acredito, mas eu ajo. Eu não sinto, eu tomo uma atitude, eu tenho uma ação em fé. Aleluia. Você escolhe se deseja acreditar em alguma coisa ou não. É você que decide. Nós precisamos entender que em nós temos esse poder de decisão. É eu que decido as minhas amizades, é eu que decido aquilo que eu quero ouvir, é eu que decido. Então você tem esse poder de decisão. Você tem o poder de acreditar e desacreditar. E entendendo que acreditar não é um sentimento, é uma ação. Eu preciso agir. Ela me traz uma afirmação
né? E eu preciso agir. Se a verdade, que é a palavra de Deus, eu preciso acreditar que ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, então eu tomo uma ação daquilo que ela me diz. É ela que está me dizendo, então é nela que eu vou caminhar. É ela que tem uma realidade, é ela que me traz vida. Aleluia, glória a Deus. Aí eu coloquei aqui um exemplo em relação ao ar. O ar que respiramos, independente das pessoas acreditarem que existe ou não, ele continua existindo. E aí, eu não estou vendo, mas ele existe. Se você crê ou não, ele continua existindo. Então, é mais ou menos isso que Deus quer que você faça, entre aspas, colocando em fé, acreditando na palavra de Deus. Irmãos, aproveite esse momento. Aproveite tudo que estamos vivendo para você viver um novo. Acredite nisso. Esse é um momento de você acreditar e tomar posse, de viver o melhor de Deus para a sua vida, de viver coisas extraordinárias na sua vida. Esse é o momento, colocando em prática a sua fé, indo no nível de mais intimidade com Deus, de relacionamento com Ele. Eu quero te encorajar essa noite, nessa quinta profética, a ter esses passos de fé na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, acreditando na palavra de Deus para a sua vida. Acredite, confie, coloque em prática, em nome de Jesus. Você precisa, deixa eu ler aqui, acreditar nas verdades e nas promessas de Deus que encontramos na Bíblia. Quando você não acredita verdadeiramente e não tem dúvidas da palavra de Deus, o impossível, queridos, aleluia, o impossível já não fará mais parte de você. A sua confiança em Deus estará acima de todas as limitações que você julga existir. Você tem noção, querido? O impossível já não fará mais parte da sua vida. A sua confiança em Deus estará acima de tudo. Acredite, coloque em prática. A sua confiança estará nele. O impossível não vai fazer mais parte da sua vida, porque você vai acreditar naquilo que ele tem para você. Deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu vivi. Eu acho que 1 mês ou 2 meses, eu acredito que 1 mês. Nós estávamos fazendo oração no Zoom às 10 horas da noite. E a gente tinha um caderninho de oração que nós citávamos um nome de pessoas que eram passado para nós, que se encontravam enfermas de Covid-19 e outros tipos de enfermidade. E eu tenho uma amiga que era muito chegada, por conta de tempo, né? A gente ficou um pouco mais longe, mas sempre tínhamos contato de telefone, zap. E ela pegou o Covid. E ela se internou. E o quadro dela começou a ficar complicado. Ficou ruim. E todos os dias, passamos 40 dias seguidos nessa intercessão. Inclusive, ela fazia parte. E eu lembro que o sobrinho dela mandou para mim um videozinho, que ela estava internada, já estava meio que naquele respiradorzinho. E ela, mesmo internada, mandava coraçãozinho, né, dava um tchauzinho. E aí ela começou a ficar mais enferma, piorar o quadro dela. E ela precisou ser entubada. E eu lembro que passaram para a gente que o pulmão dela começou a ficar cada vez mais comprometido. E ela melhorava e depois teve uma piora. E eu lembro que foi passado para mim que o pulmão dela estava comprometido 98%. Irmãos, em nome de Jesus, eu me apeguei a esses 2% como nunca na minha vida. Senhor, Tu és o Deus de milagre. Tu podes fazer. Tu és o Senhor, Tu faz como Tu queres. Se for 1%, Senhor, eu ainda creio que Tu pode fazer. Irmãos, eu coloquei a minha fé em prática. E eu orava, e coloquei a minha fé em prática, eu acreditava, e eu tinha uma certeza lá no meu íntimo, colocando a minha fé em prática, que Deus ia curar ela, e que brevemente eu ia receber as boas novas, que a minha irmã estava curada, estava de alta. Eu tinha tanta certeza, que eu não esperava uma notícia negativa. E aprove o Senhor recolhê-la.
E eu lembro que eu recebi a mensagem dizendo que ela tinha partido e que ela tinha falecido. E aí eu fiquei, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei quietinha no meu canto. Eu disse: Senhor, eu queria tanto que tu ia fazer algo. Tu era um Deus de milagre, tu és um Deus de milagre. E o Senhor vinha assim como um refrigério. E eu comecei a entender: Senhor, se tu curar, tu és Deus. Se o Senhor não quiser curar, tu continua sendo Deus. Tu continua sendo o Senhor. Para mim, como pai, como paternidade em relação à fé, o Senhor me ensinou aquele momento que Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele não muda quem Ele é porque Ele recolheu alguém. E assim, isso trouxe um certo refrigério para minha alma. Eu louvo a Deus por isso. E eu entendi. Porque foi como se fosse uma colisão em relação à minha fé. Porque eu estava convicta, irmãos, de uma certeza dentro de mim, que ela ia ser curada mesmo com 2%. Tanto que a resposta que eu soube, a notícia que me veio, naquilo que eu ouvi, aprove o Senhor recolher a titia. Aquilo mexeu comigo, foi como uma colisão na minha fé. Mas eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, ainda assim, me ensinou em relação à fé. E eu quero te dizer, eu quero te encorajar, a independente de qualquer coisa, o Senhor, Ele quer que você acredite. Ele quer que você confie nele. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. Ele quer mover na sua vida um impossível. Ele quer que você acredite na realidade de quem Ele é para você. Então eu quero ressaltar mais uma vez: o impossível já não fará mais parte de você. A sua confiança em Deus estará acima de todas as limitações que você julga existir. E eu comecei a entender todas essas circunstâncias, né? Entender em relação à minha fé. Eu disse: louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor por isso. Aprove o Senhor. E eu fiquei glorificando o nome de Deus. É claro, queridos, que bate uma certa tristeza, de uma saudade, uma certa dor. A gente é ser humano. Mas louvado seja o Senhor. Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus. Então, acredite, o impossível vai acontecer, vai fazer parte, em nome de Jesus, da sua vida. Você vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Então, acredite na palavra de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero compartilhar o terceiro passo. Primeiro passo, vamos nos lembrar, ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, acreditar na palavra de Deus. E o terceiro passo é colocar em prática. Aleluia! Vamos colocar em prática essa verdade de orientação da palavra de Deus para as nossas vidas. Esse direcionamento nos passos da fé, Ele vai trazendo esse direcionamento para nós ousarmos em fé, colocar em prática a nossa fé, ouvir a palavra de Deus, acreditar na sua palavra e colocar em prática agora a verdade que é a sua palavra. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e o 18 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Então, queridos, a fé, o 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você pode pensar, querido, que tem fé, mas se as suas ações contradizem com a sua fé em Deus, você na realidade não está colocando a palavra de Deus em prática. Em outras palavras, a sua fé está morta. Precisamos praticar, colocar em prática a verdade que é a palavra de Deus nas nossas vidas.
E aqui eu fiz um pequeno comentário. Se você se identifica com alguma das situações, nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Se a gente se coloca em algumas situações, eu coloquei aqui, a sua fé não está sendo acompanhada de ações. Aí a gente pega e diz, não, eu acredito, não, eu vou colocar em prática, eu acredito que Deus tem feito isso, feito aquilo outro. Aí a gente vê, vamos analisar nós. Eu aceito a Jesus no meu coração, mas você vive com medo constante de não ter a salvação depois da morte, que é o que a gente tem vivido nesses tempos. Isso serve para nós como cristãos. Eu aceito a Jesus no meu coração, eu tenho a certeza que eu vou para o céu e tal, mas quando eu estou com um medo constante, eu tenho medo da morte, eu não acredito na minha salvação, por conta do medo. Você entrega a sua vida para Deus, mas está preocupado com o seu futuro. Você afirma confiar em Deus, mas quando as coisas complicam, você procura fazer as coisas do seu próprio jeito. Irmãos, eu acho isso um verdadeiro desastre. Isso serve para mim, porque quando eu falo com você, eu também analiso, eu começo a meditar, eu começo a me policiar, e a gente vai prosseguindo todo dia em fé e ajustando algumas coisas. Então, como é que é isso, irmão? Eu entrego a minha vida para Deus, aí eu fico com medo do meu futuro. Eu não entendo. As coisas complicam, aí a gente procura fazer as coisas do nosso próprio jeito, né? A gente tem essa mania, né? Não dá certo aqui, vamos fazer do nosso jeito, e muitas vezes não é o que Deus quer. Você acredita que já foi perdoado por Deus, mas você continua dando ouvidos àqueles que te condenam pelo seu passado. Ah, meu querido. Em vez disso, nossas ações precisam estar de acordo com a fé que temos em Deus para todas as situações. Como é que você tem colocado a sua fé em Deus? Como é que você tem colocado em prática a sua fé? Como é que você tem agido? Como é que você faz certas afirmações? Eu aceitei Jesus, agora eu sou isso, eu sou aquilo outro. E quando eu me deparo em algumas circunstâncias, eu volto para trás, eu olho para trás, eu não consigo caminhar, eu não consigo dar um passo de fé, porque eu fico simplesmente congelada, limitada naquilo que eu estou vendo, né? Naquilo que eu estou ouvindo, e aquilo tem me paralisado. O Senhor, Ele quer te ensinar, o Senhor, Ele quer te encorajar, e eu também quero te encorajar, ou melhor dizendo, o Senhor, Ele quer te ensinar, Ele quer te trazer uma instrução, e eu quero te encorajar a colocar em prática a sua fé, colocar em prática aquilo que Deus tem depositado a você, no seu coração. E muitas vezes você diz, dá licença aqui, porque eu quero agir da minha maneira. Então o Senhor, Ele quer te ensinar, Ele quer que você se sinta surpreendido por Ele. Ele quer que você coloque a sua fé em prática, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, Ele quer ouvir você. Ele quer que você coloque diante dEle os seus temores, os seus medos. Ele quer que você tenha um diálogo com Ele. Você precisa colocar isso em prática, tudo em prática. Colocar em prática faz parte, querido, da nossa vida em fé. Nós ouvimos a palavra, acreditamos na palavra e precisamos colocar em prática a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus, para todas as situações, devemos desenvolver o tipo de atitude que demonstra fé e expressá-la em nossas ações. Se você fizer isso, você se surpreenderá com a rapidez que a sua fé estará se desenvolvendo. Quando eu coloco em prática, eu vou ver o agir, a rapidez do que Deus está fazendo. Eu vou poder ver, eu vou poder contemplar. Independente do que você estiver fazendo e o que estiver acontecendo ao seu redor, cada momento traz consigo a oportunidade para você agir com fé. Eu preciso ter uma ação, eu preciso me levantar de onde eu estou e colocar em prática a minha fé. Eu preciso agir, eu preciso ter esse entendimento
entendimento no Senhor, eu preciso acreditar e praticar aquilo que Deus tem para a minha vida em relação à minha fé. A minha fé, ela vai me trazer uma ação que vai me levar a outra ação de fé. Queridos, o Senhor quer mover através da fé. Ele quer se manifestar através da fé. Eu já falei várias vezes em muitas pregações em relação ao meu testemunho de orar 17 anos pela vida do meu esposo e poder hoje desfrutar algo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. Eu louvo a Deus por isso. E eu acredito que foi um processo na minha vida de ação de fé, um processo de me analisar. Foram várias coisas que aconteceram na minha vida, mas eu acreditei na mudança. É claro que muitas circunstâncias vividas me fizeram olhar para trás, muitas situações vividas me fizeram paralisar, muitas situações vividas me fizeram sentar, me acomodar. Mas o Senhor também trouxe no meu entendimento e ao meu coração um entendimento através da fé que Ele poderia mover, mas dependia de mim. Então eu saí do meu lugar de acomodada, sentada, e eu tive uma ação. Eu levantei e caminhei para eu poder ver, a prática, a manifestação da glória de Deus em relação ao meu casamento. Você pode dizer assim: pastora, mas eu não tenho essa paciência de 17 anos, não. Eu não sei o teu tempo, eu não sei qual é a tua realidade. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai fazer através da sua vida. Pratique constantemente como forma de alcançar uma fé inabalável. Então eu preciso colocar em prática. Mas para me colocar em prática, eu preciso agir. Eu não posso ter uma fé inabalável se eu não praticar, se eu não tiver uma ação. E o Senhor quer trazer para o nosso entendimento, para a nossa realidade, hoje vivida, mundialmente, essa prática nele em fé, de viver uma fé inabalável, através das minhas ações, através da minha prática. Eu não posso me sentir acomodada, nem paralisada. Eu preciso praticar a verdade que é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo que nós falamos foi ouvir a palavra de Deus. O segundo, acreditar na palavra de Deus. E o terceiro, colocar em prática. Viva isso na sua vida. Ouça a palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus. O Senhor quer que você viva e pratique constantemente uma fé, como forma de alcançar uma fé inabalável. Isso é uma experiência que você vai vivenciar, você e Deus. Você precisa praticar, colocar em prática essa fé. O Senhor, Ele quer te levar nessa dimensão. Independente dEle te levar nessa dimensão, Ele quer que você tenha esse relacionamento com Ele, de ouvir a sua voz, de ter uma orientação, uma dimensão daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então acredite, pratique, ouça a palavra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você esteja aí paralisado, você esteja aí olhando para as circunstâncias vividas e tem dito: acabou tudo, não vai acontecer nada. Eu quero te dizer que esse é o momento de você desfrutar dos grandes feitos do Senhor, e você vai poder fazer isso colocando a sua fé em prática. Não dê ouvidos a tantas coisas negativas nesse tempo vivido, tantas coisas, irmãos, negativas. Vamos colocar em prática a palavra de Deus. Vamos viver essa verdade para a nossa vida. Mais uma vez eu quero enfatizar o livro de Provérbios, é o capítulo 15, eu não tenho certeza se é o 26, mas é o Provérbio 15, você aproveita e lê todo o livro, que diz: as boas novas do Senhor serão como saúde para os seus ossos. Vai trazer vitalidade para o seu corpo, para a sua mente, para o seu coração. E é essa vitalidade que Deus quer trazer para a sua vida através da sua fé. Você vai florescer, vai colocar em prática através de uma ação sua. E isso não depende de mim que estou falando para você. Isso não depende de Deus, mas depende de você. Ele só quer fazer, Ele só quer realizar. Mas é você que vai praticar. É você que vai tomar uma atitude, você que vai agir.
Participe mais, ore mais, dialogue com Deus, fale com Ele, converse com Ele, atente para a sua voz, não se perca nesse emaranhado de acontecimentos. É importante você saber o que está acontecendo, sim, saber de notícias, sim, mas se sentir paralisados e mortos por ela, não, amados. Essa é a hora de praticar a sua fé, essa é a hora de você viver o extraordinário, essa é a hora de você dar os seus passos de fé. Essa é a hora que Deus quer fazer na sua vida. É agora que Deus quer aflorar o relacionamento com você. Esse é o momento mais vivido, humanamente falando, irmãos, onde as pessoas têm crido mais em Deus, buscado de uma forma direta ou indireta crenças, fé. E você pode buscar a presença de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que enviou o seu Filho para que tivesse morte de cruz por você e por mim. É Ele que quer fazer na sua vida, é Ele que vai realizar. Então tome posse, ouça a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus e pratique, coloque em prática essa verdade da palavra de Deus na sua vida e viva uma fé extraordinária no Senhor. Desses passos, são nos passos da fé, irmão, todo dia. É um acontecimento todos os dias. Isso não significa que você vai se deparar em algumas circunstâncias, mas significa que você vai trazer saúde para os seus ossos através das boas novas. Significa que há uma verdade, uma realidade para a sua vida através da palavra de Deus. Se apodere dela, participe da igreja, participe dos cultos, participe de oração, leia um bom livro, procure socorro com os irmãos, ore com eles, receba a oração, compartilhe boas novas, boas palavras, declare no ambiente que você está a verdade, a palavra de Deus, coloque o louvor bem alto e entre, irmão, nessa dimensão da adoração, da presença de Deus, coloque a sua fé em prática. Unja a sua casa, ore, mude a atmosfera. Irmão, não é aquilo que você visualiza, não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você está crendo. Porque se você for caminhar numa realidade que você está vendo, das notícias que você está ouvindo, você vai morrer. Essa é uma verdade. A gente está vivendo um cumprimento da palavra de Deus. Acredite, é um cumprimento, mas em meio a esse cumprimento da realidade que é a palavra de Deus, você pode crescer, você pode amadurecer, você pode ser melhor, você pode ser um bom leitor, você pode ser um bom adorador, um bom orador, você pode buscar mais a presença de Deus, você pode conversar mais com Deus. É um tempo que você tem oportuno para ter um relacionamento com Ele, é um tempo que você pode servir melhor na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. É o tempo que você pode ser uma pessoa melhor para outra pessoa. Você pode orar com ela, você pode chorar com ela, você pode dar uma palavra de ânimo para essa pessoa, você pode ser esse canal de boas novas para trazer saúde para os ossos dessa pessoa. É uma questão, querido, de fé, é uma questão de caminhar nos passos da fé. Todos os dias, eu não posso ir até o final desta igreja se eu não der um passo, se eu não tiver uma ação, se eu não tomar uma atitude. Eu estou aqui, você está me vendo. Se eu não ousar em fé, nos passos da fé, eu quero ir alcançar o final da igreja, desse templo, mas se eu estiver aqui paralisada, eu não vou chegar até o final. Eu preciso ter uma ação, eu preciso tomar uma atitude. Como isso acontece? Nos passos que eu dou. E Ele se aproxima até o final. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te levar nesse nível de entendimento. Nesses passos, todos os dias você vai avançar. É todos os dias, querido, é todos os dias. É como eu comentei com você a respeito da perda, entre aspas, né, do recolher de Deus, essa florzinha que Ele colheu, que é a minha amiga, que foi morar com o pai. Os 2% do seu pulmão, os 98% do seu pulmão estava comprometido. Eu me apeguei nesses 2%. Eu tinha tanta convicção da sua cura, eu tinha tanta certeza, irmãos. Eu coloquei tanto em prática, que quando eu me deparei com a notícia, eu disse, meu Deus, aquilo quis me paralisar. Mas eu entendi
que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. E o Senhor me trazia à memória o entendimento do livro, do caderno de pessoas que a gente estava orando. Tivemos perdas, sim, mas tivemos êxito, tivemos cura, restauração, milagre, através de uma vida, queridos. Outras vidas foram alcançadas, houve cura. Houve uma palavra liberada para um médico que cuidava, para um fisioterapeuta, para um que estava do outro lado. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele faz a sua ação, o seu poder, Ele se manifesta. Mas eu preciso dar o meu passo de fé. E o Senhor hoje, Ele quer que você dê o seu passo de fé. Ele quer agir na sua vida e através da sua vida. Tome essa atitude. Tome essa ação, faça isso. É nos passos da fé que você vai tomar essa atitude. Você não pode ficar paralisado, não pode. Você tem que tomar uma atitude, está sentado, levante. É uma ação, dê um passo e prossiga. Prossiga para aquilo que Deus tem para a sua vida. Prossiga para o chamado que Deus tem para a sua vida. Querido, eu quero dizer para você que está aí, você que conhece, disse dizer, que conhece a palavra de Deus e se encontra paralisado, esse é o momento para você ser um agente, um canal de Deus para propagar as boas novas, para levar boas novas, para dizer a verdade e a realidade de quem Deus é e o que Ele faz. Acredite, o Senhor quer fazer história na sua vida. Acredite, o Senhor quer tirar você do lugar onde você está paralisado. O Senhor quer levar você numa outra dimensão. E eu gostaria de concluir fazendo menção dessa conclusão que eu escrevi aqui. Gostaria de ressaltar que a oração precisa de uma prática constante. É esse relacionamento, através da oração, do diálogo. É uma prática constante em nossa caminhada de fé. Não podemos deixar de fora nenhum desses passos ditos aqui, compartilhados. Eu não posso deixar de fora de ouvir a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e colocar em prática. Quando oramos, estamos permitindo que o Espírito Santo nos conduza o nosso coração para nos ajudar a alcançar a fé em Deus. A fé em Deus que você e eu precisa. É todos os dias, né? Uma prática. E quanto mais nós orarmos, mais o nosso espírito se fortalece. Aleluia! Para receber a fé que desejamos. Irmãos, como é bom. Querido, você que está aí, como é bom está num relacionamento com Deus, como é bom orar, como é bom buscar a sua presença, como é bom ouvir a sua voz. Isso traz ânimo, traz alegria, nos fortalece, aumenta as nossas expectativas de quem Ele é. Eu preciso ter uma certeza que aqui eu sou peregrina, vai passar e a minha morada está com Ele no céu. É lá que é a minha morada eterna. E o Senhor quer encher o nosso coração de fé e tornar uma morada agradável pelo Espírito Santo. E nenhuma mentira contada pelo inimigo ou a descrença de outras pessoas serão capazes de perturbar. Então, não dê ouvido às más notícias, não dê ouvidos às palavras que te fazem adoecer. Quando vier esses pensamentos, essas palavras, essas pessoas, mude a situação. Ouça louvores, medite a palavra, escute o que Deus tem para a sua vida. A sua fé pode tanto aumentar como diminuir conforme a sua prática dos passos descritos, 3 passos que nós falamos. A fé não é algo que surge do nada, não existe atalhos para desenvolvê-la, não podemos pular nenhum dos passos. Eu preciso desenvolver a minha fé nele. A fé da gente, querida, é um exercício diário. Precisa ser praticado todos os dias. Precisamos continuar praticando para alcançar a excelência. E é normal passarmos
por recaídas durante esse processo. Não podemos desanimar e sim renovar as nossas forças em Deus. E eu quero te encorajar nessa quinta profética a renovar os seus passos, a sua fé nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é que vai nos levar nesse nível de entendimento, de relacionamento. Mas eu quero te encorajar nessa quinta profética a tomar uma atitude de fé, a sair do seu lugar de comodismo, ter uma ação. Você pode estar aí sentado, mas você toma uma atitude, levante-se, e você tem uma ação de dar os passos. E o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. E eu quero te encorajar, a partir de agora, a buscar em Deus a verdade que é a sua palavra. E eu quero te encorajar nesses 3 passos: ouvir a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e colocar em prática. Eu quero orar junto com você. Eu creio que Deus tem falado ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração. Eu creio que hoje você vai tomar uma atitude de fé e terá uma ação nele, naquilo que Ele tem para a sua vida. Eu creio que você pode viver em meio a tudo isso que a gente está vivendo, dias novos, dias vindouros, dias de fé na presença dEle, de acreditar naquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Não desanime, acredite, estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Então, acredite naquilo que Ele tem para você. Amém, querido? Então, vamos orar. Eu quero te convidar a orar essa noite. Eu quero te convidar a colocar em prática a sua fé e convidar Ele a fazer parte da sua história, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o Teu nome, eu quero te agradecer pela Tua palavra, a Tua verdade. Eu te louvo, Senhor, por esta orientação. Eu te louvo pela Tua presença, Espírito Santo da verdade. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, ouvindo a verdade de quem Tu és, a realidade de quem Tu és. Que cada palavra dita aqui, Senhor, traga uma ação, traga uma fé, Senhor, desenvolvida em cada pessoa. Que a sua mentalidade agora seja mudada, Senhor. E que essa pessoa possa ter um relacionamento contigo através de ações e de orações. Espírito Santo de Deus, eu creio na oportunidade de um tempo novo para a vida de cada um de nós, Senhor. E eu te louvo pela Tua bondade, pelo Teu amor. Eu te louvo, Senhor, porque Tu nos escolheu primeiro. Eu te louvo porque eu entendo que eu tenho um Pai. Tu és o meu Pai, Tu és o meu paizinho. Tu és o bem maior que eu tenho. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Abençoa os Teus filhos que estão ouvindo agora. Ser com cada um deles. Entra nos lares agora, nas famílias agora. Senhor, restaura, muda o quadro, Senhor. E muito obrigada pela Tua presença e pela Tua palavra. Essa é a minha oração essa noite, com gratidão, no nome santo que é o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estar com vocês nessa quinta profética. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você continue crendo na verdade que é a palavra de Deus. Você ainda que deseja contribuir na obra do Senhor, você que deseja expressar sua gratidão com as suas ofertas, com seus dízimos, com a sua semeadura, aparece aí na tela o Pix e você pode contribuir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a sua vida, a sua família, a sua casa e que a sua mente possa ser uma mente renovada no nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Ele quer que você acredite na realidade de quem Ele é para você. Então eu quero ressaltar